Palavra a nossa convidada por 10 minutos para suas explanações. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, presidente Juca do Guaraná Filho, presidente dessa casa, aos nobres vereadores e vereadoras presentes também nessa sessão. Quero agradecer em nome da Causa Animal de Cuiabá, também de outros municípios vizinhos que estão conosco nessa luta, o espaço que nos foi concedido nessa tribuna livre. E agradeço especialmente também a nossa vereadora Edna Sampaio pela autoria do pedido. Senhores e senhoras, o que nos traz aqui hoje, nesse breve momento, esses 10 minutos de pronunciamento, é o pedido de apoio às políticas públicas da causa animal. Cuiabá conta hoje, senhores, com a base estimada da população, que hoje 700 mil habitantes em Cuiabá, e tem uma estimativa, inclusive foi publicada recentemente no jornal, que nós temos 14 mil animais em situação de rua, abandonados, né? Animais que são atropelados, colocados à sua própria sorte na rua. E nós, né, protetores e protetoras de Cuiabá, estamos sempre socorrendo, né, esses animais. Então, nós precisamos envidar, nós, sociedade civil organizada, protetores independentes e o poder público para combater e diminuir este número de animais nestas condições. E temos condição para isso, nós temos capacidade para isso. Os animais, senhores, eles são tutela do Estado, né? No caso do município, que deveria e tem o dever legal, né, por direito e por dever de cuidar, né? E o Cuiabá tem feito pouco por isso, né? As políticas são ínfimas, perto do que se é necessário. Queremos elencar aqui algumas ações já firmadas e que precisamos de atuação forte dos senhores e das senhoras, que é a fiscalização do exercício do mandato do gestor municipal e toda a sua composição. Farei aqui alguns itens, né, que nós elencamos como mais prioritários. O primeiro, senhores, é em relação a um termo de ajustamento de conduta, que nós chamamos de TAC. É um TAC firmado entre o Ministério Público Estadual com o município de Cuiabá, por força de uma ação civil pública. Esse TAC ele foi assinado em dezembro de 2016. Algumas ações ali descritas foram cumpridas, outras não. Em uma das cláusulas foi previsto um aporte mínimo em 2017, para o ano de 2017, de R$600 mil, que deveria se repetir nos demais anos, né, no 2018, 19, 20 e 21. E isso não aconteceu. Não há aporte para o Fundo do Bem-Estar Animal nesses valores. Apenas em 2020 foi firmado um contrato com uma clínica particular, por meio de uma licitação correta, no valor de R$486 mil, apenas isso. Portanto, há uma dívida a saldar, né, do município de Cuiabá para com a causa animal, para saldar com o Fundo do Bem-Estar Animal de aproximadamente R$2,5 milhões. Não seria o montante necessário ou a totalidade do que seria preciso? Não, mas já ajudaria muito se o município tivesse cumprido nesses anos, né, com a causa animal, o aporte, até porque é um aporte que, se não cumprido, estava previsto, e está, porque o termo de acordo de conduta ele está em vigência, né, uma multa de R$1.000 por dia. Então, além disso, ainda tem essa penalidade que precisa ser revista pelo próprio autor da ação, que é o Ministério Público, né, da Ação Civil Pública. E nós, então, pedimos aos senhores e às senhoras que compõem esta casa no parlamento, que fiscalizam as ações do gestor público municipal, que nos ajudem a fazer com que esse termo de acordo de conduta seja cumprido. Foi criado também, por meio desse TAC, senhores, um Conselho do Bem-Estar Animal, que nós chamamos de CONBEA, né? Todavia, ele não é paritário, ele é composto hoje de 10 membros, dos quais 7 são do Poder Público Municipal, indicados pelo prefeito, e apenas 3 organizações não governamental que compõem. Então, estamos sempre no prejuízo ali em termos de votação das políticas a serem adotadas.
O Conbeia, sinceramente, ele funciona hoje de maneira simbólica. As nossas ações não são levadas a efeito. O próprio presidente do Conselho do Conbeia, né, do Conselho do Bem-Estar Animal, nunca esteve presente em qualquer reunião. Nós já fizemos mais de 30 reuniões, antigamente presencial, após a pandemia virtual. Todos os meses temos reunião ordinária e o presidente nunca compareceu. Muitos dos nossos ofícios, dos procedimentos que nós votamos em reunião, o presidente não encaminha, e isso precisa ser averiguado, e nós aqui fora não temos força política para isso, por isso que pedimos essa fala para que vocês nos ajudem nessa causa. Nós sabemos que estamos com um momento de pandemia, focado nas vacinas, no socorro da população, mas os animais precisam também de nós, eles fazem parte da nossa sociedade, a fauna, a flora, a natureza, nós como pessoas precisamos conviver isso, e aí então não temos como aguardar, esperar passar a pandemia para essa luta é muito antiga, temos mais de 20 anos nesse trabalho, como vários vereadores aqui já fazem também, e aqui fica registrado o nosso descontentamento e um apelo para que o senhor nos auxilie nessa demanda. E outra coisa, senhores, em relação ao controle da natalidade, né? Como eu falei, 14 mil animais na rua. Esses animais se multiplicam, né? A procriação natural, né, deles. Então, quando estamos cuidando de um, tem vários nascendo, né, precariamente, nos esgotos, em frente às ruas, nos estacionamentos, enfim, a própria sorte de situações que nós acabamos socorrendo. Todos os dias recebemos em nossas redes sociais, no WhatsApp, enfim, nos grupos, é pedido de socorro de todos os níveis, né, do menor ao mais alto grau. Nós sabemos que tem a Diretoria do Bem-Estar Animal, que está funcionando desde 2019, só que também pouca gente trabalhando, tem pessoas ali compondo que não estão estão com desvio de função, que não poderiam nem compor aquela diretoria, porque precisa de veterinários atuantes e não tem. Então, nós precisamos corrigir essas falhas, é por isso que nós estamos batendo as portas de vocês, né, dos nossos representantes do Parlamento Municipal, para que nos ajudem. Os nossos recursos financeiros estão se esgotando, nós estamos em crise, a gente não tem mais recurso para socorrer, a gente não tem mais energia, né, de sair dos nossos trabalhos, dos nossos afazeres para socorrer esses animais. E a nossa luta é inglória, porque quando a gente socorre 1, 2 aqui, tem 10, 20, 30 nascendo ali. Então, não vamos ter isso minorado nunca, se nós não enfrentarmos esse problema da forma como deve ser feito. Então, o que nós precisamos? É muito tranquilo para fazer isso aí. Outros municípios já fizeram centro de castração, a castração móvel para ir nos bairros periféricos, pessoas não têm recurso, uma castração custa em média de R$400 a R$800, dependendo da clínica. Não é justo que a gente deixe isso ao encargo da sociedade que já paga seus impostos e muitas vezes sequer tem recurso para se alimentar. Como que vai fazer isso com o próprio recurso do bolso? O poder público precisa enfrentar com muita propriedade essa situação, para que a gente seja modelo, como outros municípios são, né? Basta que façam parcerias, nós temos as ONGs que estão esgotadas, que estão soberbadas, que a gente não consegue mais recolher, e Cuiabá não tem um abrigo, Cuiabá não dispõe dessa estrutura, embora tenha condição de ter, nós sabemos como, nós podemos saber como fazer, a gente só não tem a capacidade de fazer, até porque é dever do município. Tivemos, em 2019, se não me falha a memória, o lançamento do Hospital Veterinário de Cuiabá. É uma prioridade? Sim, mas a castração, o centro de castração é muito mais premente, por isso que não podemos aguardar esse hospital ficar pronto, né, com toda a estrutura física, que seria muito bonito, um cenário maravilhoso, mas não é o caso. A gente pode resolver isso de outras formas mais rápidas e menos onerosa, né? E nós sabemos que a gente está passando por situação de, talvez até uma defasagem de recolhimento tributário, de ISS, IPTU e tudo mais.
mas dá para fazer política pública eficiente com pouco custo. Se vocês quiserem conhecer, nós sabemos como fazer, temos as ideias. Agradecemos à senhora Silvia por sua participação e passo a palavra à vereadora Edna para suas considerações finais. Bom dia. Vereadora, 2 minutos regimentais é da senhora em razão da sua convidada. Nesse momento de pandemia, eu estou aqui no Centro de Evento do Pantanal, tentando vacinar minha mãe desde ontem, não consigo, né? É uma lástima o que está acontecendo, mas eu queria apenas parabenizar a Silvia, porque é uma mulher que tem lutado pela causa animal já há muito tempo, como ela mesma disse. Nós, seres humanos, precisamos abandonar a ideia do antropocentrismo, porque nós convivemos com todas as espécies de plantas, animais no planeta. Nós precisamos nos sensibilizar com essa causa, e eu quero me juntar aqui ao meu colega e companheiro, Sargento Vidal, que é uma pessoa que traz para a Câmara dos Vereadores essa causa, que a Silvia representa muito bem dentro do nosso mandato coletivo, tá bom? Espero que essa casa também possa ter empatia com essa causa dos animais. Questão de ordem do vereador Vidal. Mas, presidente, eu quero falar sobre as duas situações aí. A primeira com a presença da senhora Silvia Cavalcante. Seja muito bem-vinda, professora. Desde quando entrei nessa casa como vereador, e diga-se de passagem, o único até hoje representante na causa animal nesse parlamento, a primeira coisa que eu fiz foi solicitar a inclusão da causa animal na comissão do meio ambiente, coisa que nunca teve. A causa animal passa, a partir desse mês, a fazer parte de uma comissão da Câmara Municipal que antes não havia, graças à minha chegada a esse parlamento. Logo que cheguei também, solicitei, fiz requerimento com pedido de prestação de conta sobre esse TAC que a senhora Silvia mencionou, ainda estou aguardando. Já solicitei a minha indicação para o Conbeia. Com certeza, senhora Silvia, a gente vai estar junto aí no Conbeia, discutindo, e vou estar lutando muito mais ainda por essa causa animal. Vamos fazer esse Conbeia funcionar assim, vou estar junto com vocês nessa luta. Quanto ao controle de natalidade aí, a gente apresentou também na primeira semana de mandato a lei de castração, né? Em 2018 havia sido aprovado, promulgado pela Câmara, mas acharam um pequeno item lá e a diretoria antiga entrou na justiça para anular a lei, com que conseguiram. Então, se nós não temos hoje uma lei de castração atuante, dá o mérito à antiga diretoria que buscou o Tribunal de Justiça para caçar a lei. A gente apresentou novamente, eu tenho fé em Deus que todos os vereadores vão estar comigo, apoiando, aprovando essa lei, inclusive está no CCJ aguardando somente o CCJ liberar para votação. Vamos ter sim essa castração gratuita para pessoas de baixa renda, para ONGs e para animais de rua. Com fé em Deus conquistar. Um projeto de lei da minha autoria no Estado, aprovado na Assembleia Legislativa, onde eu fiquei 45 dias, sancionado pelo governador, que é o Banco de Ração. Apesar de sancionado, o governador segurou e não mandou para a PGE, para poder implementar. Apresentei hoje na Câmara Municipal o projeto Banco de Ração para que seja aprovado a nível de município. Essas e muitas outras coisas, senhor presidente. Inclusive, a criação da Secretaria Adjunta do Bem-Estar Animal, bem como o Hospital Público Veterinário. A gente tem dialogado junto ao prefeito e vamos conquistar com fé em Deus. Senhora Silvia, agradeço a presença da senhora aqui hoje. Muito obrigado, senhor presidente.